Olá pessoal, como vão? Bom, estamos ainda na nossa série de correção de exercícios e comentários sobre eles e agora a gente vai falar de colocação de vírgula. Mais uma vez, esses exercícios que eu tirei, essas questões, foram retiradas de provas do CESP. Bom, a primeira é a seguinte: nas décadas de 40 e 50 foram feitos os primeiros ensaios de industrialização e aculturação do cinema, cujos melhores resultados foram as chanchadas da Atlântida. Na década de 60, com o cinema novo, o cinema brasileiro viveu uma crise típica de adolescência, ou seja, um período de grande excitação e criatividade artística, acompanhado de um processo de profundo questionamento da sua própria identidade cultural. As vírgulas colocadas logo após 50 e 60 justificam-se por isolar adjuntos adverbiais antepostos. Então eu marquei já aqui pra gente e ele tá afirmando que tanto esse trecho quanto esse trecho, eles são adjuntos adverbiais antepostos. Bom, como eu sempre explico nas minhas aulas, adjuntos adverbiais, eles costumam estar no último lugar de uma oração. Primeiro é o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo e depois aí os adjuntos adverbiais. Nesse caso, ele resolveu vir em primeiro lugar na oração. Então, nas décadas de 40 e 50, eu tenho um adjunto adverbial de tempo, assim como na década de 60. Então, quando esses adjuntos eles são colocados em primeiro lugar ou intercalando entre sujeito e verbo ou verbo e objeto, eles precisam ser isolados por vírgula, que é o que está acontecendo aqui. Então, é correta essa afirmação. Na número 2, cada uma das opções subsequentes reproduz períodos do texto aos quais se acrescentaram uma ou mais vírgulas que aparecem negritadas e sublinhadas, no nosso caso, né, eu coloquei aí essa canetinha, seguindo-se uma justificativa, julgue os itens. Então, letra A. O soldado e o marinheiro permutaram bofetadas, mais ou menos teóricas, numa esquina de minha rua, por causa da namorada comum, que deveria chamar-se Marlene. Então, nós vemos que nós temos aqui, ó, o soldado e o marinheiro permutaram bofetadas. Essa é a informação principal, né? Eu tenho aqui o sujeito, eu tenho aqui o verbo e eu tenho aqui o objeto. Tudo depois disso vão ser informações mais detalhadas, mas que não são exatamente super importantes para o texto ou fundamentais para o entendimento dessa oração. Né? Então, mais ou menos teóricas é como se tivesse um modo de como as bofetadas foram dadas, permutadas. Depois eu tenho numa esquina de minha rua, que dá uma ideia de local. Por causa da namorada comum seria o motivo, né? A razão. Que deveria chamar-se Marlene, está especificando então a namorada. Bom, aí a justificativa das vírgulas terem sido colocadas elas separam adjuntos adverbiais que expressam noções diferentes. É verdade. Se nós formos olhar, cada parte dessa, né, cada oração dessa, ela expressa noções diferentes, ok? Nesse caso aqui, nesse caso aqui e nesse caso aqui, ok? Nesse último caso, eu tenho como se fosse uma oração aditiva que explica, né, essa oração aqui anterior, mas essas vírgulas aqui, elas estão separando adjuntos adverbiais mesmo, e que têm noções diferentes. Letra B. A dificuldade total foi reconstituir o delito, porque, tanto no inquérito policial quanto na formação de culpa perante o juiz, as espontâneas e numerosas testemunhas prestaram depoimentos inteiramente contraditórios. Aí está dizendo que essa vírgula depois do porquê e essa vírgula depois do juiz, elas isolam o adjunto adverbial antecipado. Então, eu tenho que na oração principal, né, a dificuldade foi reconstituir o delito. Eu tenho aqui a dificuldade como meu sujeito, eu fui reconstituir, eu tenho aí a minha locução,
verbal e eu tenho delito como o meu objeto aqui desse verbo. Depois eu tenho o porquê, que é uma oração que vai explicar, uma oração coordenada que vai explicar esse anterior, e ela começa assim, ó, porque as espontâneas e numerosas testemunhas prestaram depoimentos inteiramente contraditórios. Então a gente vê que a primeira oração é essa aqui, a segunda oração começa no porquê, pula e vai aqui para as espontâneas, e eu tenho essa comparação aqui, ó, tanto no inquérito policial quanto na formação de culpa perante o juiz. Essa oração aqui, ela está se intrometendo, vamos dizer assim, né, entre aspas, dentro dessa oração explicativa aqui, ó, porque as espontâneas e numerosas. Então, por ela estar deslocada do lugar dela, que seria no final da oração, no final da sentença, ela recebe essas vírgulas. Então, mais uma vez, essa opção está correta, assim como a de cima, ok? Número 3. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano, Barack Obama, tomar posse no final de janeiro. O nome Barack Obama está entre vírgulas porque se trata de um aposto. Bom, o que é um aposto? Aposto vai ser uma palavra que explica o termo imediatamente anterior a ele. Então, quem é Barack Obama nessa oração? É o presidente norte-americano. E os apostos, eles precisam estar entre vírgulas. Logo, aqui corresponde exatamente aos quesitos do aposto. Ele está entre vírgulas e retoma, explica, especifica o termo anterior. Então, eu tenho a opção como correta, ok? Número 4. As empresas ficaram mais eficientes e estão repartindo os ganhos com o trabalhador. E isso é muito bom, porque o aumento da renda alimenta a expansão da demanda doméstica. Diz o assessor do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Júlio César Gomes de Almeida. O emprego da vírgula logo após industrial deve-se à necessidade de isolar o vocativo subsequente. Bom, então vamos analisar quem é Júlio César Gomes de Almeida. Esse Júlio Sérgio, melhor dizendo, ele não é, gente, o assessor do Instituto para o Desenvolvimento Industrial? Logo, se esse trecho está isolado entre vírgula, né? Tem aqui a vírgula, só não tem vírgula aqui porque tem o ponto. E ele está retomando, né, uma informação anterior, então Júlio Sérgio é o assessor, ele não é um vocativo, é igual o Barack Obama. Assim como o Barack Obama está retomando o termo anterior, Júlio César também. Então, aqui não é vocativo, é aposto. Logo, essa opção está incorreta, está errada. Aqui, na fala presente na charge 1, deixa eu ler a charge primeiro, né? Então, tem um telefone enorme aqui e um doutor do lado da mesa. E o telefone, né, provavelmente uma pessoa que está por trás do telefone falando na linha, diz: doutor, eu estou me sentindo muito bloqueado. Aliás, eu me corrijo, o próprio celular que está falando isso, não é uma pessoa que está por trás dele, não. É o próprio celular que diz: doutor, eu estou me sentindo muito bloqueado. E aí ele está numa sessão de análise, né? Então, por isso que ele está deitadinho aqui e a charge está fazendo, na verdade, um humor de que a gente bloqueia o celular, né? E vai a um psicólogo ou a um psiquiatra quando a gente está se sentindo, né? Precisa refletir, precisa se conhecer melhor, e aí talvez o bloqueado tenha esse sentido também para o ser humano. Aí, na fala presente na charge 1, o emprego da vírgula após a palavra doutor, né, tá bem aqui, atende à mesma regra aplicada no seguinte trecho: a grande personagem da chacina, o telefone celular, acabou por obscurecer fatos mais relevantes da chacina no presídio de São Paulo. Bom, nesse caso a gente precisa entender qual é a função da vírgula na charge e qual é a função da vírgula nessa oração. Então, eu tenho aqui, ó, doutor, vírgula, eu não tenho a retomada de um termo anterior, logo, nem de um termo posterior, né? Logo, eu tenho um vocativo. O vocativo, ele funciona como um chamamento. Eu estou falando com o meu interlocutor. Então, eu o chamo.
se eu falasse aqui com vocês, vocês estão entendendo meus alunos? Esse meus alunos, ele viria precedido de vírgula e ele seria o vocativo. Por quê? Eu estou chamando os alunos, estou chamando o meu interlocutor. É a mesma coisa que o telefone está fazendo aqui. Outro exemplo também é quando a gente manda um e-mail. Então a gente coloca prezados senhores, vírgula, envio este e-mail, blá blá blá. Então eu estou chamando, eu estou falando com o meu interlocutor. Logo eu coloco esse vocativo, ponho a vírgula e continuo a dizer a informação que eu gostaria de enviar ou de transmitir. Agora, nessa segunda parte, né, nessa frase, será que a ideia do telefone celular também é de chamar o telefone celular? Ele é o meu interlocutor? Então, tem a grande personagem da chacina, o telefone celular, acabou por obscurecer, blá, 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 blá. Então, o telefone celular, na verdade, está retomando a grande personagem da chacina. Então, a grande personagem da chacina é o telefone celular. O telefone celular não está sendo chamado. Ele, na verdade, está retomando um termo anterior, que é a grande personagem da chacina. Logo, eu tenho um exemplo de aposto, assim como as orações acima, que a gente falou, do Barack Obama e do Sérgio, né? Eu até esqueci, assessor lá. Então, aqui, essa função da vírgula, nesse caso da charge, e na oração aqui número 5, não tem a mesma função. A vírgula exerce funções diferentes. Logo, é incorreta essa questão, ok? Número 6. Outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa para se apoderar de parte do ganho que aquelas empresas auferem às suas custas. Caso se inserisse uma vírgula logo após trabalhadores, aqui, ó, ele está sugerindo que nós coloquemos a vírgula aqui, o sentido expresso no trecho seria preservado. Bom, gente, nós temos uma diferença, e ela pode não parecer visível, mas nós temos uma diferença entre essas orações que iniciam o que, com e sem vírgula. A gramática chama de orações subordinadas adjetivas, explicativas, aquelas que possuem vírgula antes do que. Elas retomam um termo anterior, são orações porque possuem verbo e elas precisam estar entre vírgulas. Quando eu tiro essas vírgulas, elas viram orações restritivas. Então, muda, por mais que seja sutil, muda o significado. Então, aqui, ó, outras cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam assalariados. E aí, ó, por empresas intermediadoras, eu restringo. Então, eram outras cooperativas formadas por trabalhadores que eram única e exclusivamente que estavam assalariados por empresas intermediadoras. Se eu colocasse a vírgula, na verdade, eu tenho outras possibilidades. Eu estou explicando o termo anterior, né? Então, outras cooperativas são formadas por trabalhadores e esses trabalhadores estavam assalariados. É uma diferença muito sutil, mas existe diferença na interpretação. Enquanto uma restringe, a outra explica, ok? Bom, e aí a opção é errada. 7. São entidades que criam e sustentam escolas de iniciativa privada, mas com sentido público. Outras que buscam complementar o ensino público com opções pedagógicas enriquecedoras, que geralmente não são oferecidas pelas redes públicas. O emprego da vírgula logo após a palavra enriquecedoras justifica-se por isolar oração de natureza explicativa. Bom, foi exatamente o que eu disse acima. Nós, quando temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, temos anteriormente uma vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, outras que buscam complementar o ensino público com opções pedagógicas enriquecedoras. E essas opções, todas elas, as opções pedagógicas enriquecedoras, geralmente não são oferecidas pela rede pública. Se não tivesse a vírgula, eu não estaria explicando o termo anterior, mas sim restringindo o termo anterior. Então, vou dar um exemplo prático.
para a gente entender melhor. Se eu digo numa sala de aula a seguinte oração: eu quero que os alunos que vestem branco vão preparar, os alunos sem vírgula, os alunos que vestem branco vão sair da sala. Esse que vestem branco, eu estou falando apenas dos alunos que vestem branco, mas existem alunos que vestem outro tipo de camisa, outro tipo de roupa, mas eu quero que só aqueles que vestem branco saiam da sala. Agora, se eu falo, os alunos, vírgula, que vestem branco, vírgula, vão sair da sala. Então, é como se todos os alunos estivessem vestindo branco e todos eles vão sair da sala. É mais ou menos o sentido dessas duas orações que nós vimos lá, aqui nessas questões, tá bom? Questão 8. Na área de tecnologia da informação, Vitória financiou várias pesquisas, entre elas uma de aplicação do Sistema de Informações Geográficas SPRINGS, para mapear as áreas de risco em encostas do município. O emprego da vírgula logo após informação justifica-se por isolar a expressão de natureza restritiva. Então, vamos ver. Primeiro, que as orações de natureza restritiva, as orações subordinadas restritivas, elas precisam do que? Se elas não têm que, então muito provavelmente elas não são orações de natureza explicativa ou restritiva. Então, o que eu tenho aqui é essa expressão, na área de tecnologia da informação. Eu tenho, na verdade, um adjunto adverbial deslocado. Então, isso aqui, ó, Vitória financiou várias pesquisas. Eu tenho, ó, a Vitória, que é o meu sujeito, financiou, que é o meu verbo, e várias pesquisas, que é o meu objeto. Então, Vitória financiou várias pesquisas na área de tecnologia da informação. Esse trecho deveria, assim, prototipicamente, ele viria no final dessa oração, dessa sentença. Logo, ele foi deslocado para o início dela. Então, eu tenho um exemplo de oração, de adjunto adverbial deslocado para o início da frase. E aí, eu preciso marcar com uma vírgula, ok? Bom, então, eu selecionei só essas questões. Se você tiver outras questões que gostaria que fossem contempladas, que fossem respondidas por mim, coloque aqui nos comentários ou mande uma mensagem no Moodle, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais!